Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de história no nosso canal e hoje vamos falar sobre a Revolução Russa. Desde já, peço a todos que deixem o seu like, se inscrevam no canal, caso você ainda não é inscrito, e ajuda a gente aí a estar fortalecendo e divulgando os vídeos, tá? Deixando aí também comentários. Bom, eu sou professor de História, meu nome é Lemuel, e na aula de hoje com essa revolução ocorrida em 1917, a Revolução Russa foi um dos eventos mais marcantes do século XX, responsável por transformar radicalmente a estrutura política, social, econômica da Rússia e influenciar o mundo inteiro. Resultado de profundas desigualdades sociais, crises econômicas, insatisfação popular com o regime czarista, a revolução leva à queda do czar Nicolau II e à ascensão dos bolcheviques liderados por Vladimir Lenin. Então, com ele nasce o primeiro Estado socialista da história no mundo, no ano de 1917, do século XX, a União Soviética, e que se tornaria uma das principais atores da política internacional durante a Guerra Fria. Então, vamos analisar aí um pouquinho desse início, como que tudo começou. Daí temos algumas imagens. Bom, a Rússia czarista, vamos analisar aí finalzinho do século XIX até o início do século XX, até chegar no ano de 1917. Lembrando que esse contexto aqui ainda era da Grande Guerra, a Primeira Grande Guerra, né, Primeira Guerra Mundial. Então a Rússia era uma monarquia absolutista, o czar ele governava com o apoio da Igreja Ortodoxa Russa, então era a igreja que também tinha esse controle do Estado. Existia uma nobreza ainda proprietária de terras, ou seja, uma economia essencialmente feudal. Grandes extensões de terras férteis pertenciam a essa nobreza, que pertencia a essa aristocracia rural, que fazia parte aí do governo, né, que estava ali, essa nobreza do qual fazia parte aí do czar, ou também da dinastia e da família do czar. Início do século XX, camponeses russos. Então temos aí também os operários dentro da cena dos trabalhadores, né, na cena urbana. Então esses dois tipos de trabalhadores aqui são fundamentais para a gente compreender esse processo de luta, esse braço forte que colaborou para essa revolução. Camponeses, os trabalhadores rurais, e os operários, os trabalhadores das fábricas, os trabalhadores urbanos, né, que tinham aí longas jornadas de trabalho, baixos salários, riscos de acidentes, condição que se amplia, né, e com isso leva à criação de sindicatos, ou seja, esses grupos, esses núcleos contribuíram, né, para facilitar essas ideias socialistas. Fundação do Partido Operário Social Democrata Russo, com tendências socialistas, a partir de 1898. Então esse partido ele possuía aí nele dois grupos, né, do qual o próprio Lenin chamava de mencheviques e bolcheviques. Os mencheviques, no qual significa minoria em russo, e os bolcheviques, maioria em russo, né? Não é à toa que foi selecionada a cor vermelha para representar aí os bolcheviques, que viria a se tornar uma cor simbólica para esse grupo liderado por Lenin e Trotsky. Mencheviques, vamos ver um pouco desse grupo aí. Grupo reformista com tendências liberais, liderado por Martov, e que pretendia também derrubar o czarismo e ampliar a industrialização no país, implantando o socialismo de forma lenta e gradual. Então existia aí um grupo muito forte ligado à burguesia, né, existente ali. Eles eram contrários a uma ideia de uma revolução popular, do qual era pregada por Lenin e por Trotsky. Os bolcheviques, mais adeptos aos ideais do socialismo científico, eram liderados por Lenin, pretendiam implantar socialismo na Rússia através de uma revolução, né, fazendo aí aquela aliança entre camponeses e proletário, do qual sai aquele símbolo famoso, né, dentro da bandeira da União Soviética, a bandeira levantada aí pelos comunistas e socialistas, né, a foice e o martelo, que simbolizam aí o instrumento de trabalho dos camponeses e o martelo dos operários das cidades, das fábricas.
Os czares, Alexandre II, esse daqui foi assassinado ainda em março de 1881, né? Então foi levando aos poucos em uma abolição gradual de servidão, reformas aí que acabaram não sendo suficientes, sempre existindo aí uma grande repressão por parte aí dessas lideranças absolutistas, né, a esses trabalhadores, a esses camponeses que eram totalmente reacionários, que não aceitavam essas mudanças que estavam por vir ao final do século XIX e o início do século XX. Alexandre III revoga as reformas do pai, institui uma repressão política, censura as liberdades individuais, né, reprimindo aí opositores. Nicolau II, que vai governar até o ano de 1917, o ano da Revolução, manteve as práticas dos seus antecessores. Participou da guerra russo-japonesa, né? No caso, a Rússia esteve envolvida nessa guerra durante o seu governo no ano de 1904 e eles foram derrotados. Revolta de 1905, conhecido também como Domingo Sangrento. De 1904 a 5, crise de abastecimentos, aumentos de preço, formação de um grupo que viria a ser muito importante dentro das decisões dos bolcheviques, né, durante esse processo, são os sovietes. Assembleias eram formadas por soldados, marinheiros, trabalhadores, organizavam frequentes manifestações, ocorreram alguns motins, o encoraçado Putekin, e em 1905 a petição ao czar Nicolau, passeata rumo ao Palácio Domingo Sangrento. Greves e protestos eclodiram em várias regiões do país, greves, comícios, passeatas. O czar lança o Manifesto de Outubro do ano de 1905 com a criação da Duma, parlamento, o pedido aí fim do absolutismo russo. Então a Assembleia Constituinte não acabou não sendo efetivada aí pelo czar. E os opositores, como sempre, sendo exilados aí após esses manifestos, essas ocorrências aí de protestos e de pedidos de reformas do ano de 1905. Revolução de 1917 ou Revolução Branca. O cenário russo em 1917 eram de que greves gerais, rebeliões populares, revoltas armadas entre soldados, o reaparecimento dos sovietes, né, do Petrogrado, mencheviques socialistas revolucionários pressionam a Duma no parlamento para nomear um... Bom, Revolução de Outubro de 1917, os bolcheviques, né, você vê aí algumas imagens. Essa Revolução de Fevereiro, né, que derruba o czar Nicolau II, a Rússia passa a ser governada por um governo provisório, liderado inicialmente aí por Kerensky. No entanto, esse governo não atendeu às principais demandas do povo, como a famosa frase paz, pão e terra, né, e manteve o país na Primeira Guerra Mundial, ou seja, aumentando a insatisfação popular. Então, nesse contexto crescente de crise econômica, fome, de desgaste político, os bolcheviques, liderados por Lenin, ganharam apoio nos sovietes, que é o Conselho dos Trabalhadores, e no dia 25 de outubro, os bolcheviques organizaram a insurreição armada, conhecida como Revolução de Outubro, no qual tomaram pontos estratégicos de Petrogrado e invadiram o Palácio de Inverno, sede do governo provisório. Sendo assim, com a vitória da Revolução de Outubro, o poder foi transferido aos sovietes e Lenin passou a liderar o novo governo socialista. O novo regime imediatamente retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial, o famoso tratado Brest-Litovsk, você deve ter estudado sobre isso na Primeira Guerra Mundial, e iniciou profundas reformas, como a nacionalização de terras, indústrias, e esses eventos marcaram o fim da Revolução Russa de 1917 e o início da construção de um Estado socialista soviético, do qual ali na década de 20, nos inícios da década de 20, né, nos primeiros anos do século 20, surgiria também a União Soviética. Você verá isso nos tempos, aí, quando você for estudar sobre Guerra Fria na sua escola. Bom, pessoal, então é isso. Espero ter ajudado. Quero que deixe seu like e se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Desde já agradeço. Fiquem com Deus.